A história do Sermão da Montanha é o mais significativo episódio que se tem conhecimento. Em suas palavras, Jesus Cristo sentenciou verdades que vão durar até os fins dos tempos. Por que Jesus proferiu o Sermão da Montanha? Em nossa imaginação, ver Jesus sentado em uma colina, cercado por toda aquela multidão, proferindo o mais famoso sermão, que jamais outro vai ser repetido e tampouco escutado. No centro desse sermão está um sermão ainda mais famoso, as bem-aventuranças. Todo cristão em quase todas as culturas do mundo as compreende. A oração de bem-aventurado é traduzida com grego como feliz. Jesus está dizendo que está falando a linguagem universal de todas as pessoas que viveram no planeta Terra. Jesus proferiu o Sermão da Montanha há mais de 2000 anos atrás. Suas palavras foram tão relevantes como se fossem ditas nos nossos dias. Ele estava no início de seu ministério, após ser batizado por João e viajar pela Galiléia. Em uma montanha, perto de Cafarnaum, Jesus parou para proferir o mais famoso e verdadeiro sermão que se conhece na história da raça humana. O Sermão da Montanha não é simplesmente uma lista de regras a seguir. É um convite para viver sob a graça e experimentar as bênçãos e recompensas de uma vida semelhante à vida de Cristo. Em uma linguagem poética e com uma gramática irrepreensível, Jesus se expressou que, se fosse dito hoje, seria mais ainda impactante, até mais do que naquela época. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada mais serve, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Assim também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas quem praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo
que qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento, e qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao tribunal, e qualquer que lhe disser seu tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão ou irmã tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com ele, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que está processando você. Faça isso enquanto ainda estão juntos a caminho, para que ele não o entregue ao juiz, e o juiz ao oficial da justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade vos digo que de lá você não sairá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhe digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela no seu coração. Se o seu olho direito o faz tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o faz tropeçar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Quem se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, a expõe ao adultério. E qualquer um que se casar com uma mulher divorciada, comete adultério. Vocês ouviram o que foi dito ao povo há muito tempo: não jurem falsamente, mas cumpram os votos que fizeram ao Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurem pela sua cabeça, pois vocês não podem tornar um só fio de cabelo branco ou preto. Basta dizer sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pedir, e não volte as costas àquele que quiser que você tome emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se você amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tenham cuidado para não praticarem a sua justiça diante dos outros por serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa alguma do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que a sua esmola seja dada em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, lhe recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai,
que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, lhe recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo palavras sem sentido, como fazem os pagãos, pois eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Portanto, é assim que vocês devem orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles se desfiguram o rosto para que os outros vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você jejuar, unja a cabeça com óleo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que está em você são trevas, quão grandes são estas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comer ou beber, nem com o seu corpo, com o que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. Por que vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quanto há uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Não deem aos cães o que é sagrado. Não atirem suas pérolas aos porcos. Se o fizerem, eles as pisarão e, voltando-se contra você, os despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Nenhuma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Meu Deus! Ouvindo todas essas palavras, quão são belas e sábias! Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, as multidões ficaram admiradas com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os mestres da lei.